Olá pessoal, se você trabalha com licenciamento ambiental, com certeza você já se deparou com pedidos de complementação com a exigência do famoso estudo de autodepuração. Mas afinal de contas, para que serve o estudo de autodepuração? Por que ele é exigido? E por que ele é muitas vezes obrigatório, ou seja, o seu cumprimento e a sua execução? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e eu vou explicar justamente essas questões que pairam, para a gente que consiga, de alguma maneira, muitas vezes antecipar essas exigências, né, e não esperar o órgão ambiental solicitar esse tipo de informação. Porque quando o órgão ambiental solicita esse tipo de informação, como um estudo de autodepuração, é muito tempo que se perde e esse tempo impacta diretamente no prazo de expedição da licença ambiental. Então, se a gente quer um licenciamento muito mais seguro, um licenciamento ambiental muito mais ágil, nós precisamos nos ater às possibilidades de exigências. E o estudo de autodepuração é algo que costumeiramente a gente acaba vendo os órgãos ambientais solicitar porque ele não aparece no pedido de licenciamento ambiental prévio. E por isso é importante nós entendermos bem a finalidade do estudo de autodepuração, para que ele serve e o que de fato é o estudo de autodepuração, para que nos próximos processos de licenciamento ambiental a gente já possa antecipar essa demanda, a gente já possa contemplar essa demanda dentro dos estudos ambientais de maneira com que isso não seja questionado depois. Com que o órgão ambiental não solicite depois um estudo de autodepuração, porque ele já foi apresentado. E não se trata tão somente, a gente vai perceber isso, não se trata tão somente de atender a uma exigência do licenciamento ambiental ou do órgão ambiental, mas atender a uma exigência que tem previsão legal. Então, basicamente, o estudo de autodepuração, ele serve para que a gente possa avaliar o impacto ambiental do lançamento de um efluente tratado num corpo receptor. Ou seja, para que a gente possa identificar o que vai acontecer com esse corpo receptor, com esse curso d'água, eventualmente, ou pode ser até mesmo no ambiente marinho, através de emissário, o que vai acontecer com esse ambiente, com esse ecossistema eventualmente presente ali, após o lançamento de um efluente tratado. Basicamente, é sobre isso que trata o estudo de autodepuração, onde a gente modela através da matemática, né, através de fórmulas matemáticas, que não são absurdamente complexas, embora haja uma certa complexidade, mas eles são possíveis, não é literalmente um bicho de 7 cabeças. Eu tenho para mim que todo engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista ambiental tem plenas condições de executar e elaborar um estudo de autodepuração. E basicamente o princípio por detrás do estudo de autodepuração é compreender qual vai ser o comportamento daquele curso d'água após o lançamento do efluente tratado. Porque o lançamento de um efluente tratado, ele apresenta ainda assim na sua composição matéria orgânica. Ele apresenta ali uma matéria orgânica que naturalmente, por isso autodepuração, ou seja, é um processo natural, o processo de autodepuração, dentro de um corpo d'água, dentro de um rio, por exemplo. Esse processo acontece naturalmente porque nesse corpo receptor ali vão estar presentes bactérias, né, micro-organismos que vão receber essa carga orgânica e vão querer consumi-la, porque é uma disponibilidade ali de nutrientes, é uma disponibilidade ali de material de origem carbonácea que esses micro-organismos vão querer se nutrir. Em contrapartida, para que eles possam fazer esse processo de degradação, ele normalmente acontece de forma aeróbia, ou seja, acontece então o consumo de oxigênio. Então o risco que a gente tem ao não fazer um estudo de autodepuração é acabar, muitas vezes, mesmo atendendo aos parâmetros de lançamento de efluente tratado, mas criando muitas vezes uma condição anaeróbia no corpo receptor, né? E ao se criar essa condição anaeróbia no corpo receptor, nós estamos descumprindo premissas básicas previstas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. E que premissas básicas são essas, professor Vitor? Bom, na verdade, se a gente observar duas resoluções, agora eu faço até um parênteses, é possível que
no seu estado você tenha legislações específicas que tratam sobre lançamento de efluentes, tá? Mas isso não anula as exigências da Resolução CONAMA 357 e a Resolução CONAMA 430. A Resolução CONAMA 357, ela data de 2005 e ela inicialmente estabelecia a classificação dos cursos d'água e os parâmetros de lançamento de efluentes. Acontece que no ano de 2011 foi então publicada a Resolução CONAMA 430. E essa Resolução CONAMA 430, ela revogou parte da Resolução CONAMA 357, que era exclusivamente destinada aos parâmetros de lançamento de efluentes tratados. Acontece que dentro dessas duas resoluções, elas trazem para a gente a exigência da realização do estudo de autodepuração. E em que condições que é exigido então o estudo de autodepuração? Basicamente em quase todos os lançamentos de efluente tratado em um corpo receptor. Basicamente, e por que eu estou falando isso? Porque lá na Resolução CONAMA 357, de 2005, ela traz toda a classificação de cursos d'água, ou seja, desde a classe especial, quais são os parâmetros de classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. E aí ele vai estabelecer parâmetros que vão desde a DBO, ou seja, da medida indireta da matéria orgânica, desde o oxigênio dissolvido, ou seja, qual que é o oxigênio dissolvido característico de um rio, num corpo receptor classe 2, por exemplo. Então, ele traz todos esses requisitos, além também de trazer os requisitos para a classificação desses cursos d'água. Ou seja, ele mostra exatamente que características e que tipo de uso cada classe vai poder ter. E em contrapartida, a Resolução CONAMA 430, ela diz os parâmetros de lançamento. Ou seja, ela diz qual que é a característica do lançamento, do tipo de lançamento, ou seja, qual que é a medida de DBO que eu vou precisar ter para lançamento de efluente, qual que é a medida de OD, qual que é a medida de nitrogênio amoniacal, quais são as medidas de uma série de parâmetros que não compensa aqui a gente falar individualmente um por um, porque são muitos e ficaria muito chato nesse vídeo. Bom, então a gente tem a Resolução CONAMA 357 que falava dos parâmetros de lançamento, mas ainda continua falando das características e dos parâmetros de classificação. Então ele dá ali parâmetros para cada uma das classes. Por outro lado, nós temos a Resolução CONAMA 430 que diz os critérios de lançamento. Numa visão geral, isso fica muito claro que a gente classifica o rio baseado na 357 e os lançamentos de efluente em corpo receptor precisam responder a 430 dentro dos parâmetros exigidos. Mas acontece que não é só isso, pessoal. Se a gente for observar, lá no artigo 10 da Resolução CONAMA 357, ele estabelece basicamente, no primeiro momento, essa exigência do estudo de autodepuração. Por quê? Porque ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês na íntegra. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados a cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. O que ele quer dizer nesse artigo 10? Ele está dizendo o seguinte, basicamente. Se você for lançar um efluente tratado, isso significa que esse efluente tratado ele não pode alterar a classe do curso d'água. Não pode alterar a classe do corpo receptor. Ou seja, eu preciso lançar um efluente de tal forma que ele não altere a classe do corpo receptor ao longo da trajetória dele. E esse mesmo artigo 10, ele ainda diz mais o seguinte. Ele diz lá no parágrafo 1º que os limites da demanda bioquímica de oxigênio estabelecido para as águas doces de classe 2 e 3 poderão ser elevados, caso o estudo de capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as condições de concentrações mínimas de oxigênio dissolvidos previstas não serão desobedecidas nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura. Novamente, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, olha, primeiro você tem que provar que ele não vai alterar a classe do rio. Agora, se for um rio, um corpo receptor, classe 2 ou 3, mesmo que eventualmente ali no ponto de mistura, ele acabe muitas vezes alterando a classe do rio, por alterar esses parâmetros, o estudo de autodepuração precisa mostrar
que eu não vou ter uma condição de anaerobiose em razão da quantidade de matéria orgânica que vai ter o meu efluente. Ou seja, eu preciso provar isso. E eu provo isso como? Eu provo isso através do estudo de autodepuração, onde essa modelagem matemática vai me permitir, então, chegar nesse resultado e mostrar ao órgão ambiental, durante o processo de licenciamento ambiental, que foi feito o estudo de autodepuração e mesmo através do estudo de autodepuração ficou, então, comprovado que eu não terei, então, condições de anaerobiose, eu não terei alterações profundas em relação ao oxigênio dissolvido ao longo do trajeto do corpo receptor. Só que não para por aí. Isso quem nos fala é a resolução CONAMA 357 de 2005. Mas a resolução CONAMA 430 de 2011, além de ela trazer todos os parâmetros de lançamento, lá no artigo 12, ela fala também que o lançamento de efluentes em corpos d'água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade da água estabelecidos para as respectivas classes, nas condições de vazão de referência ou volume disponível, além de atender outras exigências aplicáveis. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, basicamente, eu não posso alterar a classe do rio após o lançamento. Essa é a regra geral. E a única forma que eu tenho de saber se isso vai acontecer não é simplesmente fazendo um cálculo de mistura, um cálculo de mistura simples, onde eu tenho a concentração de DBO ou de OD, por exemplo, do corpo receptor, eu tenho a vazão do corpo receptor e eu então tenho uma vazão de efluente e eu consigo encontrar, e uma concentração de DBO ou de OD de efluente, eu consigo saber qual que vai ser, então, a característica do corpo receptor no ponto de mistura, ou seja, um cálculo de mistura simples que a gente aprendeu nas aulas de química aí do colégio. Não é isso que basta. Porque eu posso atender muitas vezes os parâmetros de lançamento previstos na resolução CONAMA 430 ou em algum regulamento estadual que estabeleça outros critérios mais restritivos, mas a depender da vazão do meu efluente, a depender da vazão do corpo receptor, pode ser que no ponto de mistura a gente encontre que esteja tudo direitinho. Eu vou fazer o cálculo de concentração e eu vou ver então que, olha, a DBO se manteve a DBO da classe do rio. Ou eu vou ver então que o OD se manteve dentro da classe do rio. Mas o que o estudo de autodepuração faz é enxergar dali para frente. Então, como é que vai se comportar essa DBO que aumentou? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele acaba aumentando, mas mesmo que ele se mantenha dentro da faixa do rio, ele está alterando aquele ambiente. É como se eu tivesse uma DBO em excesso. E ao ter uma DBO em excesso, essa matéria orgânica em excesso ela será consumida. E ao ser consumida, eu vou ter a tendência de cair o oxigênio dissolvido. Então pode ser que no ponto de mistura, teoricamente, esteja tudo ok após eu fazer um cálculo de diluição, um cálculo de mistura. Mas pode ser que em 1 quilômetro para frente naquele rio, e vamos considerar que ele não tem nenhum outro tipo de lançamento chegando nele, pode ser que lá na frente eu crie uma condição ou de anaerobiose, porque foi demandado todo o oxigênio para consumir essa matéria orgânica excedente, lembrando que mesmo que ela esteja dentro dos parâmetros de lançamento da resolução CONAMA 430. Ou pode ser que eu atinja uma concentração de oxigênio dissolvido que não é mais aquela característica da classe daquele corpo receptor. Pode ser que eu atingiria ali, eu tenho um corpo receptor com classe 2, por exemplo, e lá ao final, passado 1 quilômetro, esse efluente que foi lançado ali, ele pode conferir uma característica de oxigênio dissolvido de um curso d'água classe 3. E isso que é terminantemente vetado pela resolução CONAMA 430 lá no artigo 12. Por isso, se eu vou ter um lançamento de efluente tratado num corpo receptor, como é que eu vou pensar em não fazer um estudo de autodepuração? É praticamente impossível, querendo respeitar a legislação, que a gente não tenha a obrigatoriedade de apresentar um estudo de autodepuração. Porque através do estudo de autodepuração, muitas vezes, é como eu vou definir os parâmetros de lançamento de efluente da minha estação de tratamento. Pô, mas como assim, Vitor? Agora ficou confuso. Pensem comigo, pessoal. Se eu tenho um corpo receptor com uma característica X, é um curso d'água classe 2, por exemplo,
mas ele está no limite ali, ele está quase virando um classe 3 pelas características dele. Então, onde se eu tenho, por exemplo, no classe 2, uma DBO máxima de 5 mg por litro, vou encontrar muitas vezes um classe 2 com uma DBO de 3 mg por litro, ou seja, eu tenho um gap ali para chegar nos 5, mas vamos supor que eu já estou lá com 4,99 mg por litro de DBO num curso d'água classe 2. Naturalmente, quando eu fizer o lançamento do efluente, eu vou ter essa autodepuração acontecendo. Então, muitas vezes, eu vou ter que mexer na estação de tratamento, ou seja, eu vou ter que orientar o projeto, porque não significa que eu, utilizando uma eficiência de 80%, mesmo que eu faça isso, pode ser que quando eu faço o estudo de autodepuração, o resultado seja uma DBO acima daquilo que é preconizado para a classe daquele corpo receptor. Então, o que eu preciso extrair do estudo de autodepuração é, ok, então qual é a DBO máxima e o oxigênio dissolvido mínimo que eu tenho que lançar para conseguir manter a classe? Então, talvez uma eficiência de 80% não seja mais suficiente. Talvez eu tenha que ter uma eficiência de remoção de DBO na ordem de 90%. Talvez eu tenha que ter uma saída de oxigênio dissolvido no meu efluente tratado de 4 mg por litro. Um exemplo hipotético, pessoal. Mas isso pode acontecer. E se isso acontecer, significa que na hora do projeto da estação de tratamento ser elaborado, esses parâmetros precisam ser considerados. Caso contrário, a estação poderá até ter uma eficiência adequada, mas ela não irá respeitar a legislação, ela não irá respeitar a resolução CONAMA 357 e a 430. E o que é muito comum observar, e eu já peguei isso em diversos processos de licenciamento ambiental que eu auditei e alguns processos de licenciamento ambiental que eu tive participação mais do lado de lá do balcão, ou seja, dentro do órgão ambiental, analisando onde a consultoria ambiental faz os estudos ambientais, não considera a elaboração do estudo de autodepuração e uma outra empresa elabora o projeto da estação de tratamento de efluentes. E muitas vezes o processo de licenciamento ele caminha até certo ponto bem, quando então vem a exigência do estudo de autodepuração. E aí é feito e é contratada uma nova empresa para fazer o estudo de autodepuração. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do tempo que isso leva, porque um estudo de autodepuração você precisa, e a gente não vai entrar em detalhes aqui hoje, mas talvez num próximo vídeo, de repente se vocês pedirem aí, a gente pode fazer um próximo vídeo também, né, explicando o mínimo para a elaboração de um estudo de autodepuração. Mas voltando aqui, aí vem a exigência do órgão ambiental. Elabora-se o estudo de autodepuração e aí começa um outro problema para o empreendedor. Para aquela pessoa que você está prestando consultoria, para aquela pessoa que você precisa proteger com o seu conhecimento. E aí se percebe, com o resultado do estudo de autodepuração, que aquela estação de tratamento, aquele projeto daquela estação de tratamento, muitas vezes o empreendedor acaba, de maneira um pouco mais afoita, adquirindo o equipamento, adquirindo uma estação modular já, mas aí a gente percebe que aquele equipamento ou aquele projeto, ele não vai ter a eficiência necessária para garantir a autodepuração. Então é todo um custo a mais que tem que se ter, é todo um esforço a mais que tem que se ter para sanear essa questão, quando isso poderia ter sido resolvido muitas vezes lá na elaboração do estudo ambiental. É isso que a gente fala muitas vezes, e quem me acompanha sabe que eu falo bastante disso, quando a gente fala de um estudo ambiental eficiente. Um estudo ambiental eficiente é aquele que antecipa possíveis objeções. E a gente vai ter dois tipos de objeções que a gente pode antecipar. Uma delas é a objeção baseada na experiência com aquele órgão ambiental, com determinados técnicos, onde você já percebe muitas vezes o que ele pode solicitar. Mas nem sempre a gente tem essa experiência. Então, algumas surpresas acontecem, porque afinal de contas, do outro lado do balcão, são pessoas. E pessoas interpretam as coisas muitas vezes de maneira diferente, têm viés ideológicos diferentes, têm experiências de vida diferentes, vivem vidas completamente diferentes. Então, é natural que a gente espere, muitas vezes, um posicionamento diferente, que a gente precisa esclarecer. Agora, tem objeções que a gente tem certeza que elas podem acontecer porque elas são objeções baseadas na legislação.
E essas a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, porque a gente só vai perder tempo com isso, a gente vai perder credibilidade dos nossos clientes, dos empreendedores, e a gente perde também credibilidade dentro do órgão ambiental, porque o órgão ambiental começa muitas vezes, a partir do momento que você começa a ter mais interações, ou seja, mais processos dentro do órgão ambiental, tenha certeza que você ficará conhecido. E eu não estou falando daquele cara que é o suprassumo, que protocola muito processo, que é uma empresa grande. Não, isso acontece com todo mundo. Todo mundo que passa a ter uma mínima frequência de processos dentro do órgão ambiental passa a ficar conhecido pelos técnicos, porque eles analisam os seus documentos. Então, por isso é fundamental a gente sempre ter em mente a necessidade de se elaborar um estudo ambiental eficiente. E quando a gente olha para o lançamento de efluentes, antecipar muitas vezes a elaboração de um estudo de autodepuração é uma das formas de tornar o estudo ambiental mais eficiente, onde você vai economizar tempo, naturalmente vai ganhar mais recursos, naturalmente você conquista mais a confiança dos empreendedores, porque você está prestando um trabalho mais qualificado, e você também conquista muito mais respeito dos profissionais que trabalham dentro do órgão ambiental, que vão passar a entender a maneira como você trabalha. Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você coloque um joinha, é só isso que eu peço, mais nada, e de preferência compartilhe esse vídeo com algum colega seu da área ambiental que atue no licenciamento ambiental, porque sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que esse conteúdo ele tem plenas condições de ajudar todo mundo que atua no licenciamento ambiental. Seja você que faz e tem condições ou competências sobre o âmbito técnico da sua formação de elaborar um estudo de autodepuração, ou você que, embora não tenha essa competência técnica, ou seja, não aprendeu a fazer um estudo de autodepuração, você atue no licenciamento ambiental e possa, de alguma maneira, antecipar essas objeções e, com isso, antecipar contratações, terceirizações e por aí vai. Tá certo?